disso e querem tirar proveito da situação. Essa pessoa não pode ser tocada porque ela ainda está sensível. E sabe quem que tem o dever de proteger ela? É você, mulher do círculo de oração. Quando você perceber que alguém está com alguma atitude anormal, com alguma intenção, cuidado com aqueles que gostam de passar revelação no pé do ouvido, falando baixinho. Pode ser um sedutor disfarçado de profeta. Cuidado com aqueles que vêm tocando na mulher de maneira indevida. Pode ser um abusador, um aproveitador. A mulher que está nessa situação não pode ser tocado. E você, pastora, você é regente do círculo de oração, você tem o dever de proteger esse vaso. Não acontece só com mulher, acontece com homem também. Eu estive bem perto de uma pastora na Águas Lindas, ajudei ela. O pastor, o marido dela era o pastor, era canela de fogo, reteté de Jeová, pregava e provocava movimento e revelava e profetizava. Um dia ela fragou ele com a obreira, perdoou ele, prometeu que ia mudar, continuou pregando, revelando e profetizando. E ela descobriu que ele continuava de casa com ela. Teve que tomar a decisão. Sabe o que ele fez? Abandonou ela e foi embora com a obreira. E ele está em algum lugar, em alguma igreja, profetizando, revelando, adulterando. É um adúltero em cima do altar. E de onde vem a revelação? De que fonte vem a revelação, irmão? De Deus não vem. Deus não usa adúltero. Deus não usa fornicadores. Mas o barro precisa ser moldado e cuidado. Uma experiência oposta a essa, um irmão ajudou um vaso que estava caído, tratou, levou para a casa dele, cuidou. Depois que ele se fortaleceu, ficou de pé, seduziu a mulher do varão, levou ela embora, deixou o irmão na mão. Acontece aonde? Na igreja. Há 15 anos atrás eu comecei a pregar: o povo mais fácil de ser enganado é o povo pentecostal. E as pessoas me taxavam. Pensa num povo fácil de ser enganado, é o povo pentecostal. Basta fazer isso aqui no altar e as pessoas já dão glória a Deus. E se for um demônio? Não dê glória a Deus a qualquer coisa. Vamos lá para o vaso. O vaso está no primeiro estágio do barro, não pode ser tocado porque está sensível. Aleluia, Deus. Fique atento a tudo que você vê nesses movimentos. Se acontecer na tua igreja, fique de olho. Você viu algo errado, não saia falando, você vai ser taxado como fofoqueira. Chame alguém de responsabilidade, chame tua líder, tua pastora, a regente do círculo de oração, você confia, fale para ela e ela vai observar. Para que esses vigaristas sejam difamados, desmoralizados. Porque se tem uma coisa que acaba com a obra, irmão, é o escândalo do adultério. Verdade, Jesus. Quando acontece no meio da igreja, o povo ainda supera. Mas quando envolve alguém do altar, os que ficam desapontados, entristecidos, daqui a pouco fica só liderança. E eu não quero ver isso acontecer no nosso meio. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou alertando você. Eu estava trabalhando segunda-feira. A irmã me fez o convite no sábado, segunda-feira, eu pensando, o Senhor me deu essa mensagem, prega essa mensagem, é essa que eu vou pregar. Goste quem gostar. A palavra, ela faz o efeito positivo em quem gosta de ouvir a verdade. Se sente efeito negativo, é porque quer ser enganado. E se quer ser enganado, o mundo está aí para enganar a todos que querem ser enganados. Aqui é para quem quer viver a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O segundo estágio do barro é esse: ele precisa ser colocado no ambiente onde ele fique protegido de tudo e de todos. Ninguém pode tocar. O ar vai entrar em contato com ele, ele vai secar. Depois que ele está seco, até já pode tocar, porque ele já está um pouco mais resistente. Já pode colocar nele alguns objetos, desde que não seja cortante, desde que não perfure, ele já aguenta. Mas ainda não pode colocar água nem azeite. Por quê? Porque o azeite vai destruir ele e vai desperdiçar o azeite. É aquele irmão, aquela irmã que está na igreja, já está louvando, aleluia, já pode até evangelizar, ajudar, mas ainda não está na condição de ser consagrada para uma função, porque ainda está no primeiro estágio do barro. Tem que passar por um amadurecimento.
Se você se precipitar, você acaba perdendo aquela pessoa, porque ela não vai suportar a pressão, a cobrança, ela vai abandonar a obra. E muitos desses acabam se desviando. E é você líder, você pastor, você pastora, que tem que identificar se é vaso de barro, se é vaso de madeira, o qual estágio que ele está, se já pode ungir, consagrar ou ainda não. É a responsabilidade do líder. Aleluia, Deus. Depois que ele está seco, ele já está um pouco mais resistente, agora ele vai passar pelo fogo. O oleiro tem que levar ao forno, e ele tem que ser colocado no forno bem ajustado. Ele tem que ficar apoiado, porque depois que ele colocar ele lá no local, ele vai ficar lá, o forno vai ser fechado, a fornalha vai ser acesa, e o fogo ele tem que ser na proporção exata, porque a pressão do fogo vai subir, vai criar dentro do ambiente uma umidade, aquele calor, e vai extrair do barro, do vaso que foi feito do barro, o líquido que veio no barro, e quando aquele líquido for retirado dele, ele vai encolher um pouquinho. Tem pessoa que chega na igreja, ela é alegre, ela é uma pessoa espontânea, e aí você consagra ela e ela dá uma retraída, né, irmão? Sabe o que é isso? É o peso da responsabilidade. Aleluia, Deus. Ela vai passar ainda pelo fogo para estar na condição de bater de frente com o inferno. Aleluia. Depois que ele passa por esse período que ele soa, ele transpira, ele volta, ele expira o líquido, então ele começa a secar. Depois que ele seca, é que o oleiro começa a aumentar a temperatura do fogo, e aí o fogo vai subir. É aí que o fogo vai poder entrar em contato com o vaso, para poder purificar o vaso. E aí ele tem que saber o tempo certo de parar. Ele precisa atingir o limite para que esse vaso seja totalmente purificado, esteja totalmente resistente. Aí ele vai parar, e aí vem o processo mais delicado, que é aquele que o oleiro nada mais vai fazer, ele só precisa esperar. Aleluia. E é aí que muitos se perdem, porque não conseguem esperar o tempo, Verdade, não conseguem viver o processo. Pensa na tribulação que Sara passou com Agar e Ismael, porque não esperou o tempo do cumprimento da promessa. Não queira acelerar o processo, espere o processo, viva o processo, e você será vaso de honra nas mãos do Senhor. Tem que esperar, ele não pode abrir o forno, tem que ficar totalmente vedado, porque o ambiente interno é diferente do ambiente externo. O ambiente interno é quente, o ambiente externo é úmido e frio. Se ele abrir o forno antes do tempo, o ar que vem de fora, ele vai entrar em contato com o ar de dentro, vai causar ali um choque térmico e pode quebrar o vaso. Aleluia. Pode causar rachadura no vaso. E aí todo o trabalho vai ser desperdiçado. O tempo, o valor investido, tudo que se gastou vai ser desperdiçado, porque o vaso não vai ter valor nenhum. Verdade, Deus. Sabe o que é isso, irmão? Tem pessoas que ela está preparada para o ambiente interno, mas ainda não está em condição de viver o ambiente externo. Verdade, Deus. Ela ainda não sabe se comunicar com as pessoas que têm um conhecimento maior que ela. Ela ainda não sabe conviver com pessoas que são pessoas persuasivas, que fazem perguntas abusivas, que colocam à prova o entendimento e o conhecimento. Quantas pessoas aí na internet estão sendo envergonhadas? Quantas pessoas se apresentam nos programas de TV e são indagadas e não sabem responder, e muitas dessas se entristecem e até se desviam do caminho, porque não teve um líder para cuidar, e algumas, o líder até diz, não vá, que ainda não é tempo, não vá, ainda não chegou a sua hora, mas a pessoa bate no peito e diz, eu vou porque Deus é comigo. Mas Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Precisa ser revestido primeiro de poder, para depois enfrentar o mundo, para poder colidir com ele e não perder a batalha. Aleluia, Deus. Depois que passou o tempo, aí o oleiro pode abrir o forno, retirar o vaso, e aí ele vai se alegrar da obra da sua mão. O vaso foi
agora purificado, agora ele pode derramar água, ele pode derramar o líquido H2O, que é a água, ele pode derramar sobre ele o azeite, não vai desperdiçar, pode ficar ali o tempo que quiser, o tempo que passar, porque agora o vaso está resistente. É esse vaso, aleluia, a qual Paulo está se referindo. Ele foi purificado, ele está pronto para toda boa obra. De repente você está na obra, está orando, está chorando, está jejuando, está clamando, e parece que as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo, parece que você está regredindo. Não queira acelerar o processo, viva o processo. Deus está trabalhando, o oleiro está moldando o vaso, o processo é demorado, é dolorido, mas necessário é para que você seja vaso de honra nas mãos do oleiro. Eu não sei se você chegou aqui sensível, como vaso no primeiro estágio. De repente você está ferida, de repente você está machucada, de repente foi decepcionada, mas quem decepcionou você foi Deus, quem feriu você foi Deus, quem feriu você foi o homem, foram as pessoas. Então Deus não tem nada com isso, Ele é responsável, aleluia, pela tua recuperação, se você deixar de tratar de você. Aleluia. Então fique